Então, todo mês a gente vai ter um bate-papo, uma conversa com alguém que a gente considera interessante, com alguém que a gente considera uma referência. E assim como nós falamos no início, nosso bate-papo de hoje vai ser com o Will da WAD. Will, seja bem-vindo. Obrigado. Tá em casa. Então, cara, vamos começar com, assim, o básico, né? Eu queria primeiro que, tipo assim, você nasceu aonde, cara? Eu sou do interior de São Paulo, Limeira. Limeira? Isso, lá do interiorzão. E aí a WAD é baseada, ela fica em... o QG da WAD é em Vila Velha, se não me engano, né? Isso, 2 anos atrás a gente fez essa migração para alguns projetos e acabou parando em Vila Velha, no Espírito Santo. E o nosso QG fica lá agora. Era de São Paulo e a gente mudou pra lá. Por que pra lá? Cara, tem algumas coisas que a gente não explica tanto assim. Realmente é propósito assim, de Deus. Eu acabei me envolvendo com uma igreja lá e ajudando ali. E me identifiquei bastante com o pessoal dali. E Deus chamou e a gente foi pra lá, entendeu? Maravilha, cara. Will, então, queria que você me falasse, cara, assim, você nasceu num lar cristão ou houve uma conversão? Como é que foi isso, cara? Na verdade, assim, meus pais são cristãos, meus avós e meus bisavós também são cristãos. Então é uma geração bem grande, assim, de pessoas que já conhecem a Jesus e tal. Desde o meu bisavô, assim, a gente já tem esse legado. E aí a gente nasce na igreja, a gente acaba se envolvendo com aquilo, acho que com uns 9, 10 anos de idade que eu realmente assim, entendi o que eu estava fazendo ali, eu me entreguei para Jesus. Sei. E desde então a jornada tem sido uma aventura, assim. Cara, isso que eu acho engraçado, porque, assim, quem conhece meu testemunho sabe que eu meio que tive que ir pro mundão e para dar valor ao Senhor, né? E eu vejo que às vezes a gente não precisa de passar por esse tipo de coisa, né? Você é um caso aí que eu tô vendo que talvez tenha crescido aí na igreja. Assim, explica mais ou menos o que se você estivesse falando para alguém, qual é a vantagem, diríamos, ou qual que é o grande atrativo de ter uma vida de alguém que cresceu na igreja? Porque muita gente acha que quem cresce na igreja às vezes está deixando de fazer alguma coisa, deixando de viver alguma coisa, perdendo alguma coisa lá fora. Como é que é, cara, para alguém que conhece o Senhor e cresceu na igreja? Cara, eu acredito assim que isso também não é uma pergunta só da pessoa que está lá fora, mas é uma pessoa que está aqui dentro. Eu já fiz essa pergunta para mim, será que eu já perdi alguma coisa? Será que eu não vivi alguma coisa que eu deveria ter vivido? Não sei. Mas eu acho que você vai amadurecendo e vai vendo a caminhada, aquilo que você... Como que você vai crescendo, tal, o seu relacionamento com Deus, e parece que a ficha cai, sabe, é automático, assim, mas, pô, é isso, entendeu? Faz sentido. Então, muitas vezes fala, pô, mas muitas vezes você não pirou o cabeção, não fez isso, não fiz. Lógico que eu tive as minhas crises, lógico que todo mundo tem seus problemas, seus vai e vem, né, sua inconstância. Mas eu realmente me sinto privilegiado de Deus nunca ter deixado eu ter saído, sabe, ou eu ter, enfim, desistido de alguma forma. Já tentei e Ele não deixou. Então, assim, glória a Deus. Eu acho que é uma caminhada muito interessante. Eu olho assim e falo assim, você perdeu alguma coisa e tal. Talvez eu tenha perdido, mas será que eu perdi foi realmente importante, entendeu? Então, será que eu não posso viver isso hoje no cristianismo que a gente tem? Você acha que isso é falta de referência, cara, de talvez pessoas? Porque uma coisa que às vezes eu sinto falta é o seguinte: às vezes a gente não tem tanta referência, né, cara, no mundo cristão, ou sei lá, né, enfim. E a gente tem tantas referências lá fora que a gente pensa assim, poxa, talvez a gente está vivendo... Você acha que às vezes é um pouco de falta de referência, cara? Cara, eu acho que assim, tem mudado muito, mas quando eu era adolescente era muito difícil eu conseguir ouvir uma banda que eu realmente me identificasse, entendeu? Então assim, quando você achava alguma coisa, aquilo lá virava um ícone pra você, né? Então, com certeza tem muito disso, mas hoje eu não vejo desse jeito, assim, eu vejo que tem tanta coisa boa acontecendo no mundo assim, cristão, dizendo assim que não pede pra nada naquilo que enfim, tem no secular, e também na verdade até fazendo melhor, sabe? Então, tipo o quê?
Cara, por exemplo, eu tô ouvindo uma banda agora que chama Rand Collective. É uma banda que faz um folk, eles são cristãos, eles têm assim, uma mensagem muito de adoração, worship, e os caras não pedem nada pra Mumford & Sons, por exemplo. Eu ouço e eu ponho Mumford & Sons no chinelo. Igual um grupo que eu tenho escutado muito, o Bethel. Sabe? Que é tipo um coletivo e tal, da comunidade. Você vê desde a filmagem até tudo, cara, é bem feio. Então, assim, a gente hoje tem muita... E também a cultura cristã, ela se abriu, né? Porque antes a gente era muito fechado. Era aquela coisa, nada podia. Pode, não pode. Era muito legalismo, né, e tal. E hoje a gente vê que não é muito bem assim, que tem uma abertura, que a gente pode fazer as coisas, mas que, enfim, você tem a sua consciência, aquilo que Deus quer que você quer fazer ou não, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente está partindo para um momento diferente, entendeu? Em que realmente a gente olhar e falar assim, vou perder alguma coisa, acho que você está perdendo de não viver isso com Deus, sabe? Acho que isso é muito mais importante. Amém. Então, eu vou voltar nesse assunto, cara, mas eu queria já entrar na questão da WAD, cara. Queria que você contasse de onde nasceu essa ideia da WAD, como é que ela assim, se formou, né? Porque primeiro eu queria que você falasse como nasceu a ideia da WAD, depois quais talvez sejam as grandes, não vou dizer dificuldades, mas o que é necessário para se criar uma marca. Então assim, primeiro me conta, como é que você pensou em criar a WAD, cara? Então, uns 15 anos de idade eu já tinha vontade de fazer alguma coisa relacionada à moda, né? A marca de roupa. E, enfim, não sabia muito o que fazer, pensei em alguns modelos e tal, mas eu não vingou nada, né? E depois de um tempo eu comecei enfim, você vai pesquisando, vai vendo coisas e tal. E o start mesmo da coisa foi quando eu morei na Austrália. Fiquei um ano lá, estudando no Hillsong College. Legal. E eu vi muita coisa que abriu a minha mente também nesse campo de como o cristianismo pode influenciar outras áreas. Legal, cara. E uma das áreas assim que eu vi que eu achei muito legal foi a questão da moda. Tinha algumas marcas ali, que até mesmo pessoas da igreja que começaram e que estouraram ali dentro, viraram ícones dentro da cultura da igreja ali, que depois foram espalhando. Eu achei isso muito interessante, porque era uma coisa assim... A grande dificuldade é que a gente tem marcas cristãs, mas aqui no Brasil é uma coisa clichê, uma coisa que você não se identifica, que você tem até... Que o cara usa só pra ir no retiro, né? Que você vai no retiro, mas você não se sente à vontade de sair andando na rua vestindo aquilo. Levar a namorada pro jantar. Você não se sente bem. E outra também, assim, tipo, é uma coisa assim que daqui a pouco tá tudo desgraçado, né? Então não tem qualidade e tal. E eu vi isso lá na Austrália, eu pirei. E também a moda de lá me inspirou muito, assim, o jeito que a galera se veste lá, assim, eu ia nas lojas e passava o dia inteiro olhando, falei, cara, que maneiro isso e tal. Enfim, me influenciou bastante. Quando eu voltei pra cá em 2007, que a gente começou a pensar em alguma coisa. Em 2008 eu desenhei a primeira 2008. estampa. 2008. Eu desenhei a primeira estampa, que era o logo da WAD. Colocamos We Are Different e tal, achei... Que é um nome sensacional. Para quem não sabe, WAD significa We Are Different. Nós somos diferentes. Que eu acho sensacional. Não, e assim, foi uma coisa relacionando a outra, assim, e a gente fez uma leva de 40 camisetas, assim, falei, vamos ver o que vai dar. E não vendeu nada, assim. Achei que você falou, virou um sucesso. Não, mas não vendeu nada, mas todo mundo olhou para aquilo e falou, caraca, que interessante. Aí, disso para começar realmente uma brincadeira foi assim, aos poucos, né? E a gente desenvolveu a primeira estampa, fui dando para alguns amigos e tal, e daí eu desenhei o primeiro cordão, que era também o logo da marca. Sim, essas coisas sensacional. Para quem não sabe, se quiser dar um close aqui, ó. Esse aqui, né? Que tem o símbolo da WAD aqui. E eu desenhei o primeiro e distribuí para alguns amigos em Vila Velha e em Limeira. Aí o negócio estourou, todo mundo queria os cordões, todo mundo estava usando e tal. E eu falei, caraca, isso vai dar certo, isso pode dar certo. Cara. E disso a gente partiu para 2009 fazer uma pequena coleção, fizemos um photoshoot, uma sessão de fotos com alguns amigos. E fizemos uma coleção básica, com logo e tal, que a gente tinha.
Em 2010 a gente lançou uma outra coleção com 6 estampas também, falando sobre, eram 4 temas, Love, Change, Sonhe, Brilhe, Mude e Ame. Eram 4 temas das 4 camisas que tinham lá. E em 2011 a gente lançou outra coleção falando sobre mudar o mundo, e 2012 que a gente foi se consolidar, que foi até 2011 era uma brincadeira, a gente ia para alguns eventos, mostrar a marca e tal. Sim. E em 2012 a gente falou, não, vai ser de verdade, vamos começar de verdade. Que foi a Have Faith, né? Que foi a Have Faith. Inclusive tem uma história interessante para contar dessa coleção, porque é o seguinte, enviaram o pessoal lá do The Hype BR, né? O lookbook, não sabia que era o Will que tinha enviado, e o lookbook chegou na minha mão. E o mais interessante disso tudo é que a hora que eu vi, cara, eu falei, nossa, que coisa legal. Aí eu vi as fotos e tal, eu falei, que bacana, que interessante. E de repente eu fui vendo as estampas e falei, peraí, tem uma mensagem aqui por trás, né? Believe, we are different, e de repente você vê have faith. Eu falei, peraí. E aí que eu fui ler o e-mail do Will falando sobre a proposta da marca, que era uma marca que tinha uma mensagem por trás. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, cara. Que engraçado, me faz essa pergunta bastante, agora eu tenho para fazer ela para você. Você acha que esses clichês todos da moda cristã, de ter que ser dentro do quadrado e tal, nós mesmos nos colocamos dentro disso? Você acha que é um paradigma que talvez a nova geração que está vindo aí, está quebrando? O que você acha, cara, a respeito disso? Cara, eu acho que primeiro assim, existe uma necessidade das pessoas se identificarem, né? É aquela coisa, você veste uma camisa, é quase tão forte quanto a identidade de uma música. Sem dúvida. Né? Então você ouve uma música é uma coisa, mas você vestir uma coisa, ela fala muito mais sobre você, sobre o que você acredita e tal, né? Até mesmo você não pensando isso, mas ela te define o que você veste. Assim, o mundo mudou, o cristianismo que a gente vive também é um pouco diferente hoje. Embora a gente tenha os padrões que não se mudam, mas a gente está mais misturado na cultura. A gente hoje já é mais referência, a gente não é underdog, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É engraçado você falar isso. Porque outro dia eu ouvi uma frase de um irmão que me impactou muito, que foi o seguinte, ele disse o seguinte, que o barco estar no mar não tem problema. O problema é a água entrar dentro do barco, se referindo ao mundo, né? Você acha que o mundo está entrando dentro da igreja? Assim, em outras palavras, a igreja estando no mundo, a igreja, né, fazendo uma alusão ao barco, no mar não tem problema. Mas quando a água começa a entrar dentro do barco, aí sim. Você acha que isso está acontecendo ou você acha que... Como é que você vê isso, cara? Eu vejo que, assim, eu não tenho como falar de todas as igrejas. Eu tenho como falar das igrejas do povo que eu vivo ali e tal. E realmente isso é uma preocupação. Porque a gente vive num momento, eu acho que é sempre assim, né? A gente está sempre buscando equilíbrio nas coisas. E muitas vezes a gente fala, tudo não pode nada, não pode nada, não pode nada. E de repente você começa a fazer perguntas para as pessoas e fala, não, mas espera aí, não é assim. E existe o perigo da pessoa, então pode tudo, pode fazer tudo, então você tem. Entendeu? Então é complicado porque muitas pessoas se perdem realmente naquela coisa do tipo, eu posso fazer tudo e esquece do que nem tudo me convém. Exatamente. Então é um papel muito grande assim que eu acho que principalmente líderes de juventude e tal hoje tem na igreja, é fazer as pessoas pensarem, entendeu? É botar a galera assim e falar, ok, você pode fazer isso, você pode, lógico, com certeza, agora até onde isso vale a pena, entendeu? Até onde que vai isso aí tem? Então a gente está partindo para um cristianismo mais crítico, onde a gente não está simplesmente legalizando as coisas, mas a gente está falando, peraí, eu não tenho que pensar assim, eu tenho que pensar o que Deus quer de mim, entendeu? O que Deus está falando para eu fazer ou para eu não fazer, entendeu? E a partir disso a gente vai trabalhando na cabeça das pessoas. Só que isso é um desafio, porque a gente já está acostumado o quê? De colocar as pessoas numa jaula, num quadrado e falar assim, não, você não sai. Mas quem disse que as pessoas não saíam do quadrado? Exatamente. Entendeu? Então eles faziam por baixo. E a gente depois ficava reclamando sobre isso, entendeu? Agora, pelo menos, a gente está botando, ó, você quer fazer isso, mas é isso que você vai ter, repercussão é disso e tal, e tal. Então a gente está pensando mais, e isso, eu acho que isso é bom, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, Will. Qual que são as suas maiores influências, cara? Assim, enfim, de um modo geral. Cara, quem são, às vezes, né? Quem são, o que são, uma história, uma pessoa, quem, cara? Eu vivo de momentos, na verdade, assim. Eu não coloco, assim, uma coisa que
Sabe, é até difícil eu pensar assim, sabe? Quem é minha influência hoje? Muitas vezes eu olho um quadro e aquilo vira minha influência. Sim. Eu vejo uma reportagem e aquilo começa, você entendeu? Mas você tem alguém, cara, que você vê assim como uma referência talvez na moda, uma referência talvez, você fala assim, poxa, o trabalho desse cara é temporal. Por exemplo, eu vejo o Milton Nascimento, o Stevie Wonder, são pessoas que eu penso assim, falo, caramba, cara, o que esse cara fez, se Deus quiser eu quero mostrar pro meu neto, sabe? Tipo, se o Senhor não voltar antes, né? Mas enfim, e não sei, cara, tem alguém assim que você fala assim, nossa, esse cara aqui foi um divisor de águas. Cara, pra mim, talvez não seja o cara, e talvez seja muito clichê o que eu vou falar, mas o meu tempo na Austrália ali com a Hillsong foi com certeza divisor de águas. Por quê? Porque eu vivi dentro de um pensamento de igreja, de um pensamento de vida, que era uma coisa. Quando eu entrei ali, eu comecei a enxergar as coisas de outra forma. Eu cresci muito. E eu aprendi muito a ver como você poder usar a sua criatividade, como você poder usar assim, de uma forma excelente para o reino e fora também. Exatamente. Então, quando eu vi que as pessoas que trabalhavam dentro da igreja para fazer vídeos, que os vídeos lá são irados, sim, de repente começaram a abrir produtoras para fazer coisas para fora também, a minha cabeça começou a pregar, isso não era para só fazer na igreja? Eu falei, não, é para fazer também fora, entendeu? A gente também tem que ser influência lá fora também. E todos os trabalhos que eu vejo eles, eu tenho que tirar o chapéu, entendeu? O trabalho musical, assim, trabalho de design que eles fazem. Assim, eu voltei de lá com um pacote assim de flyer deles que me influenciou bastante. Legal. E assim, a cultura mesmo da igreja foi uma coisa que mudou bastante a minha cabeça. Então, assim, a gente só vê pela questão do DVD, da música, não sei o que tem e tal, então a gente vê um pouco especial, mas quando... Aquela Inside Out, e tal, as mesmas músicas de sempre, já tô cansado, blá blá blá. Não, tranquilo. Mas realmente o que aconteceu comigo, e assim, eu tenho com muito respeito aquilo, sabe, tudo que eles fazem, porque eles sempre têm. Eu acho que isso é importante, a preocupação de não parar no tempo, de sempre dar espaço para o novo e para olhar para frente, sabe, e tal. Legal. Então isso para mim mexeu muito comigo no ano que eu estava lá e me guia até hoje. E você lá em Vila Velha, você se reúne aonde? Se congrega aonde, cara? Eu sou da igreja que se chama Missão Praia da Costa. É uma igreja que já está há 16 anos ali. Legal. A igreja fica bem na ponta da praia, nossa vista assim é para o mar. E é muito bom pela liderança do pastor Simon Araújo. Bacana, cara. Pra finalizar, cara, parece clichê e tal, mas é aquela grande coisa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí principalmente pro jovem que está nos escutando. Enfim, a palavra, cara. Então, a gente estava discutindo ontem mesmo com a galera lá sobre relevância, falando sobre o que é ser relevante hoje em dia. Então a gente vive num mundo que a moda, né, a gente quer estar bem vestido, a gente quer, e realmente assim, eu trabalho com isso, então a gente quer fazer sempre o melhor e a gente quer estar num lugar que seja maneiro, a gente quer, enfim, a nossa vida ela é desse jeito, né, e a gente quer ser relevante para a gente poder ser também, vamos dizer, se relacionar com as pessoas, né? Mas será que isso é suficiente, sabe? Ser relevante, eu vejo que você acaba se destacando, né? E isso aí é tudo muito bom, mas tem tanta gente fazendo tudo isso também que é tão complicado você se destacar e falar assim, não, é isso, sabe, eu me defino por isso. Eu tava falando com o pessoal lá, eu falei, cara, pra mim, ultimamente nos últimos anos, assim, eu sempre quis ser relevante dessa forma, mas Deus tem conversado comigo sobre ser relevante de outra forma, assim, de realmente entender que eu sou relevante à medida que Ele está me enchendo, e de que ao ponto que as pessoas lá fora, as pessoas que estão ao meu redor, conseguem ver que tem alguma coisa diferente de mim, dentro de mim. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a perguntar, mas peraí, você é diferente, você tem alguma coisa e tal. Então isso é ser relevante. Porque a minha roupa, lógico, que ajuda, tem uma mensagem maneira, você comprar o ad, então você tem. Mas isso não é suficiente, sabe? E a outra coisa também que Deus me falou é que à medida que você vai sendo cheio, à medida que o seu relacionamento vai crescendo também, as pessoas acabam vendo você de uma certa forma, diferente. Mas você também começa a olhar as coisas de outra forma. Sim. E você acaba realmente entendendo que você tem um papel aqui na Terra.
Então, à medida que você é cheio, você tem que transbordar, entendeu? Amém. Então, você tem que passar para os outros. É uma coisa que eu tive uma experiência muito doida essa semana sobre isso. E de realmente, assim, você tá, sabe, transbordando alguma coisa e realmente você, olha, eu tenho que passar. A pessoa doida que está aqui do meu lado, ok, peraí, você tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? E realmente isso, pra mim, ultimamente está sendo falar sobre ser relevante, entendeu? Ok, gosto de me vestir bem, gosto de ser estado, sei que tem as pessoas olhando pra mim, mas que realmente eles possam enxergar Deus na minha vida ao ponto, e eu ter tanto Deus na minha vida ao ponto de que Ele transborde e que eu possa cumprir meu papel na Terra. Amém, cara. Poxa, um prazer ter você aqui. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Prazer. E é isso aí, gente. Mês que vem tem mais outro especial. Fiquem na paz, abraço e God bless.